Olá, alunos do Polo Dourados, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Cerqueira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças aplicadas ao agronegócios. Finanças é um tema bastante amplo, por isso nós vamos pegar alguns tópicos principais, tá? Para a gente fazer um concatenado aqui, né? Para a gente fazer uma reunião de temas principais. Ao final vai ter uma questão que vocês vão ter que postar lá no fórum, tá? Qual fórum? Um fórum que eu vou abrir graças à aula de hoje, tá? Então, hoje, 9 de novembro, vocês terão até o dia 11 para dar a resposta. Essa atividade é uma atividade obrigatória, tá, gente? Conforme está aí no nosso cronograma. Vocês podem olhar que a gente já teve um fórum, tá? No final do mês passado, vocês participaram do fórum. Alguns de vocês não participaram, gostaria que ficassem atentos. Porque ficaram com falta, infelizmente, tá? E aí nós estamos tendo agora a nossa aula assíncrona. Professor, o que é uma aula assíncrona? É uma aula que não acontece ao mesmo tempo. Eu estou gravando essa aula e vocês vão ver no tempo de vocês. Ao final dessa aula síncrona, ela tem uma atividade reflexiva. Então eu vou abrir um fórum chamado Fórum Atividade Reflexiva e vocês postam a resposta lá. Depois, no dia 14, a gente vai ter um chat, tá? Aí vai ser logo de manhã cedinho, sábado de manhã. No dia 28, a gente tem a nossa videochamada. Aí é uma aula síncrona, ela vai acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou esperar vocês para isso. E aí, no final do mês, tem a prova de vocês, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo. O que é importante a gente saber? Que o dinheiro, independente de qual dinheiro, se é real, se é dólar, se é euro, se é ien, não importa qual é o dinheiro, ele perde valor no tempo. Sempre, sempre. Algo que você compra por um valor hoje, daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo, esse valor não será o mesmo. Vamos pegar um exemplo. Aqui, ó, a gente tem um exemplo da arroba de boi. Percebam, eu tenho uma notícia aqui, ó, São Paulo, terça-feira, 8 de novembro de 1994. 1994 foi quando foi o ano de lançamento do real. Percebam, eu vou ler a notícia, tá? Apesar da tentativa dos frigoríficos de baixarem a arroba do boi, os preços estão estáveis no interior de São Paulo. Nos negócios realizados na sexta-feira passada, para abate nessa semana, os produtores conseguiram R$35 a arroba. Então percebam, em 1994, a arroba do boi era R$35 em São Paulo. E hoje, quanto que é? Tá aí, ó, peguei uma cotaçãozinha do dia 5 de novembro de 2020, pela Scott Consultoria, interior de São Paulo, R$274. Olha, vejam bem, de 94, R$35. Em 2020, 274. Ou seja, em 26 anos, a arroba deu um salto de 783%. Ou seja, a mesma arroba, o mesmo peso, o mesmo pedaço de carne, ele aumentou 783%. É por isso, gente, se eu volto aqui, vocês percebem que eu coloquei lá em cima, ó. O governo lançou uma nota de R$200, né? Por isso. Porque o dinheiro vai desvalorizando. Então, hoje, para você comprar a mesma coisa, você precisa de uma quantidade de dinheiro maior. Por isso que o governo lança novas notas, como lançou agora do Lobo-Guará há pouco tempo. Percebam, mas o que faz a inflação, o que faz o dinheiro mudar ao longo do tempo? Esse fenômeno que a gente conhece chamado por inflação. A inflação é um dragão que come o seu dinheiro. Essa é a grande representação. Ela vai comendo o seu dinheiro vai perdendo o poder de compra. Então, quais são os tipos de inflação que eu tenho? Basicamente, são 3 tipos de inflação. Primeiro, a inflação de demanda. O que é a inflação de demanda? Imagina que eu tenho um celular e todo mundo quer comprar um celular. Então, eu sou lojista, eu vendo o celular por R$1.000. Então, por R$1.000 eu vendo 100 celulares por mês. De repente, a demanda aumenta, a procura aumenta, e aí eu começo a vender 300 celulares por mês. O que eu faço? Eu aumento o valor desse celular. Lógico, estou vendendo bem, eu vou aumentar.
Isso se chama inflação de demanda. É o que aconteceu com o arroz esse ano, lembra do arroz? Né? Por que o arroz subiu de preço? Porque a demanda pelo arroz aumentou, porque alguns outros países começaram a comprar o nosso arroz. Inflação de custos. O que é a inflação de custos? A inflação de custos é aquela inflação onde o preço do meu insumo sobe e o preço do meu insumo subindo, eu tenho que repassar ao produto final. É o que aconteceu com a carne bovina. Percebam, vocês viram que esse ano a carne subiu muito de preço. E por que a carne subiu muito de preço? Porque o frigorífico está comprando ela mais caro. E por que o frigorífico está comprando ela mais caro? Aí são outras questões, a gente vai ver a demanda lá atrás. A gente vê que uma inflação, ela mistura com a outra. Mas a carne, vocês percebam que ela teve uma inflação de custo, porque ela custa hoje mais caro para o frigorífico. O frigorífico está pagando mais para o produtor de carne. E eu tenho também aqui a inflação inercial. A inflação inercial, ela tem uma característica um pouquinho diferente das outras inflações. Por quê? Porque a inflação inercial, ela tem um aspecto psicológico. Então, quando tem uma demanda psicológica ou algo coletivamente, tá, que mexe com o psicológico coletivo, eu tenho inflação inercial. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Lembra no começo do ano, quando teve o início, a pandemia, né, que teve o início ali da restrição, para as pessoas não saírem de casa ou fiquem em casa. Então, vocês lembram que o preço do álcool em gel disparou? E o preço do papel higiênico disparou? Por quê? Porque aumentou o custo do papel higiênico? Porque aumentou o custo do álcool em gel? Não. Porque teve mais demanda? Sim, mas é uma demanda psicológica. As pessoas ficaram com medo e aí compraram muito desses produtos e aí esse produto subiu de preço. Ou seja, é isso que a gente chama de inflação inercial. Ok? Se eu tenho a inflação, os preços sobem sempre. Eu também tenho o caminho inverso. O caminho inverso, os preços descem, tá? Os preços se tornam cada vez menores. Basicamente, eu tenho dois tipos: a deflação e a desinflação. Eu vou falar primeiro o que é desinflação. Desinflação é como se um carro estivesse subindo uma ladeira e você está subindo em terceira marcha, e aí chega num determinado ponto dessa ladeira, você tem que reduzir a marcha, porque o seu carro não consegue subir mais a ladeira naquela marcha. Como assim, professor? A inflação perde a força. Ela continua subindo, como o seu carro na ladeira, continua subindo, mas agora com menos força. Isso é desinflação, tá? A inflação perdendo a força. E a deflação? A deflação é a inflação ao contrário. A deflação é a inflação ao contrário. O preço de um determinado bem, a gente agora já mudou, mas eu tinha um exemplo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, há pouco tempo atrás, ele vinha perdendo preço. Uma casa que você comprava por um determinado valor, ela vinha perdendo preço gradativamente. Isso se chama deflação. Bom, vamos lá, que tem bastante tema para a gente falar hoje, tá, gente? Então, ok? Vamos falar um pouco de risco. Se eu falei de inflação, por quê? Porque a inflação ela é um risco. Em finanças, eu tenho duas características, tanto o risco quanto o retorno. O que é o risco? O risco é a chance de eu perder dinheiro. Então, toda vez que eu tenho a chance, não estou falando de perder efetivamente, estou tendo a chance de perder dinheiro, eu tenho um risco. Tá? E o retorno é exatamente o contrário. É quando eu tenho a chance de ganhar dinheiro. Então, percebam, aqui eu tenho o nosso gráfico de risco e retorno. Percebam, se eu tenho um risco baixo, eu tenho um retorno baixo. Então, no eixo Y é o retorno, no eixo X é o risco. Se eu tenho um risco baixo, eu tenho um retorno baixo. Se eu tenho um risco alto, a tendência é que o meu retorno também seja alto. Isso é muito comum em investimentos. Quem conhece de bolsa de valores sabe disso. Se você deixa o seu dinheiro na renda fixa, com uma Selic a 2%, logo você vai ter um retorno abaixo da inflação, certo? Porque a inflação está mais alta que a Selic. Então você arrisca, você começa a investir, por exemplo, em ações. E ações você tem um risco maior.
Para quê? Para ter um retorno maior. Essa é a lei. Tá? Mas não é só risco e retorno que eu preciso olhar quando eu estou pensando numa propriedade rural. Eu tenho que pensar que, se eu tenho risco de perda de dinheiro, as obrigações financeiras, eu preciso organizá-las de tal modo que eu monte um fluxo de entradas e saídas. E aí eu trouxe até uma frase aqui do Ricardo Amorim, dizendo que, para ele, né, e não só para ele, de uma maneira geral, um grande problema para as empresas, principalmente as empresas menores, sejam elas rurais ou urbanas, é a falta de gestão do fluxo de caixa. Por quê? Porque eu preciso ter as minhas saídas de dinheiro, os meus custos, os meus gastos e as minhas despesas, que a gente já vai falar deles, atrelado às minhas receitas, atrelado à minha expectativa de ganho. Para quê? Para que eu não me endivide, para que eu não comece a ter looping financeiro. O que é looping financeiro? Eu começo a entrar ali numa roda gigante, onde tudo que entra sai de uma maneira desordenada. Então, boa parte dos riscos está o quê? Na má alocação dos custos de produção e na falta de gerenciamento do fluxo de caixa. Um pouquinho mais isso. Olha aqui, eu tenho custos de produção. Eu tenho dois gráficos que eu trouxe para vocês. Um é o preço do milho, tá? Referente à arroba de boi gordo, e o outro é o preço da reposição referente à mesma arroba de boi gordo. Eu não vou falar de valores, eu só quero que vocês olhem a imagem, percebam a oscilação ao longo de 2020, tanto de um custo quanto do outro. Porque se eu sou um engordador de boi, se eu sou um terminador de boi, tá? E aí eu poderia ser lavorista de soja ou qualquer outra atividade, mas vamos pegar esse exemplo do boi. Se eu sou um engordador de boi e eu tenho no meu custo uma variação tão grande, seja na reposição do meu bezerro, seja na alimentação desse animal, eu preciso controlar esses custos de uma maneira bastante fina, de uma maneira bastante correta. E como é que a gente faz isso? Tem uma metodologia própria, tá? Para a gente cuidar dos nossos custos. Por quê? Porque uma propriedade rural, ela funciona como um sistema, tá? Aí uma imagem para vocês. O que é um sistema? Eu tenho as minhas entradas, então as minhas entradas de insumos, de dinheiro, porque dinheiro é um insumo. Eu processo tudo isso, né? Eu transformo essas entradas de insumo, de material, de sal, de bezerro, eu transformo elas no meu produto final. Quando sai o meu produto final, fazendo o nosso exemplo aqui, que é carne, na hora que sair o caminhão de boi para o frigorífico, que eu recebi esse dinheiro, eu preciso retroalimentar esse sistema. Ou seja, eu volto a alimentar, porque a gente vive disso. Então, quando eu volto para alimentar, eu tenho que prestar atenção nesses meus custos, nessas minhas entradas. Até porque o mercado é que determina o meu preço de saída. Então, vamos entender qual é a diferença de gasto, custo e despesa. Bom, gasto, gente, é todo o dinheiro que sai do seu bolso. Ponto. Simples assim, você pagou alguma conta, você tirou dinheiro da cooperativa, você tirou dinheiro do banco, você tirou dinheiro do bolso, com o nosso bonequinho aí abrindo a carteira. Isso é um gasto. Diferente de um custo. O custo, eu dei o exemplo aqui, ó, são os tijolinhos de uma casa. Como assim? Se eu quero construir uma casa, eu preciso ter tijolos. Sem tijolos, eu não tenho casa. Certo? Então, custo é isso. Custo é aquilo que entra na formação do meu produto. Sem custo, eu não tenho produto. Então, imagina, eu sou um produtor de carne. Ué, se eu não comprar o bezerro, eu não tenho carne. Se eu não comprar o sal, eu não tenho carne. Certo? Ou seja, é aquilo, são os tijolinhos da casa, é aquilo que eu preciso para o meu produto. Esses são os custos. Diferente das despesas. As despesas são aqueles gastos que eu faço, porém que não necessariamente estão no meu produto. Então, imagina, eu engordo boi, certo? Engordando boi, eu preciso comprar sal. Sal é custo. Tá, e a luz elétrica da casa do funcionário? Se ela existe ou não existe, teoricamente o boi engorda independente de energia elétrica da casa do funcionário. Então, a energia elétrica da casa do funcionário, ela é uma despesa. Eu preciso ter? Claro que eu preciso ter. Eu não posso deixar o meu colaborador no escuro, é óbvio que não. Mas a gente entende que ela não entra no produto em si. Por isso que ela é uma despesa. Tá? Bom, os custos, gente, volta aí nos nossos tijolinhos, eles podem ser fixos ou variáveis. O que é isso? Um custo variável, ele varia conforme a minha produção. Então, imagina que eu vou terminar 100 bois.
eu gasto tantos sacos de sal. Então, imagina que para terminar 100 bois eu gaste 20 sacos de sal. Ok, se eu terminar 200 bois, eu posso falar para vocês que eu vou gastar 40 sacos de sal. Ou seja, eu dobrei a quantidade de produto, eu dobrei a quantidade do meu custo. Ou seja, o custo variável ele varia conforme a minha produção. Então, eu plantei 10 hectares de soja e gastei tanto de semente. Eu vou plantar 1.000 hectares de soja, eu vou gastar tanto de semente, muito mais semente. Por quê? Porque ela é um custo variável, diferente de um custo fixo. O custo fixo, se eu estou produzindo ou não estou produzindo, ele continua existindo. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem lá na sua propriedade rural o imposto, né? O imposto ele é um custo, tá? Ele não é uma despesa, porque ele entra na sua formação de custos, né? Se você não pagar o imposto, você não pode produzir. O imposto, né, sobre a terra, o ITR, ele é um custo fixo. Você produzindo ou não produzindo, você tem que pagar ITR do mesmo jeito. Vamos falar agora do princípio da entidade, gente. O princípio da entidade é quando eu separo as contas. Vê aí na imagem de vocês. Eu tenho a fazenda e tenho o fazendeiro. Ou seja, as contas da fazenda não se misturam com as contas do fazendeiro. As contas da empresa não se misturam com as contas do dono da empresa. Esse é o princípio da entidade. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês já vão ver que é fundamental entender isso. Tá? Que essas contas não se misturam. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é quando eu renuncio uma coisa para escolher outra. Então, imagina, quando vocês renunciam alguma coisa em escolha de outra, vocês têm ali um custo de oportunidade. Então, dando um exemplo bem simples. Semana que vem nós teremos chat. Vocês vão ter que abdicar. O chat vai ser 7h30 da manhã, se não me engano. 7h30 ou 8h30 da manhã. É cedo, é um sábado de manhã. Vocês vão ter que abdicar de alguma coisa, ou de dormir, ou de, sei lá, fazer alguma determinada atividade. Este é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é quando eu abro mão de alguma coisa. Então, qual é a estrutura de custos que nós temos? Essa estrutura. Eu tenho 3 partes principais de custos. Primeiro, os custos operacionais efetivos, que a gente chama de COI, que é quando sai dinheiro do meu bolso. Eu tenho o custo operacional total. Custo operacional total é o COI, mais a minha remuneração da mão de obra familiar, por isso que eu já falei, né, eu vou falar ainda de mão de obra familiar, que é o Prolabore, mais a depreciação, que eu também já vou explicar para vocês. E depois eu tenho o custo total. O custo total é o meu custo operacional efetivo, ou seja, o custo anterior, o custo operacional total, mais a minha remuneração sobre o capital investido. Então percebam, vamos com calma para vocês entenderem bem. O custo operacional efetivo, ele é a soma dos gastos. Então, lembra da palavra gasto, né? O que é gasto? É a saída de dinheiro. Então, toda vez que eu pagar alguma coisa, ele é um COI, ele é um custo operacional efetivo. Eu contratei mão de obra, eu fiz a manutenção da minha pastagem, eu comprei silagem, eu comprei sal, eu comprei animal, bezerro, eu comprei remédio, eu paguei imposto. Isso tudo entra no meu COI, perfeito? É a saída do dinheiro. É a primeira linha de custos. Depois, eu vou ter o meu custo operacional total. Mas para eu ter o meu custo operacional total, eu somo ao COI 2 coisas. Primeiro é isso aqui, depreciação. O que é depreciação? Tudo que a gente compra, ao longo do tempo, ela se deteriora, certo? Então, se eu compro um trator hoje, é normal que esse trator, daqui a 10 anos, ele não esteja mais igual no dia que foi comprado. É óbvio, como um carro, como um celular, como um computador. A gente fala que o produto depreciou, ou seja, ele perdeu o valor. A depreciação ela é um custo para mim, ela é um custo fixo, por sinal. Como é que eu calculo a depreciação? Eu pego o valor do bem novo, então imagina que eu pego ali um trator hoje custa, vamos pegar o exemplo que está na tela, 40 mil, e daqui a 10 anos, a vida útil dele é de 10 anos, daqui a 10 anos ele vai custar 20 mil. Eu pego 40 mil menos 20 mil, divido por 10 e eu vou abater no meu custo, eu vou alocar no meu custo R$2.000 por ano. Ou seja, eu vou somar na minha linha de custos. Por quê? Porque a depreciação, ela serve, ela é presta atenção, ela é um custo sem gasto. Porque esse dinheiro é um dinheiro virtual, digamos assim, eu só estou entrando com ele no meu custo. Mas eu pego esse dinheiro, ele é um benefício fiscal, porque eu pego esse dinheiro para comprar um bem novo,
no final da vida útil, ou seja, daqui a 10 anos o meu trator não vai estar bom, mas eu vou ter guardado os 2.000 por ano e aí eu vou conseguir comprar um trator novo. Para isso que serve a depreciação. Mas não sai o dinheiro efetivamente de dentro da empresa ou da fazenda. Tá? Por isso que ela é um custo sem gasto. Tá, e além da depreciação, o que eu tenho? Eu tenho o Prolabore, que é a mão de obra familiar. E aí, lembra lá do princípio da entidade, que eu falei para vocês, que a conta da fazenda não se mistura com a conta do fazendeiro? É isso que a gente tem que fazer. O fazendeiro ou a família do proprietário rural, né, de quem está produzindo, ela precisa ganhar salário. Salário normal, como se fosse um funcionário. Por quê? Para ela ir no cinema, para ela comprar pipoca, para ela, sei lá, ir passear no shopping. Ela precisa ter esse dinheiro. Por quê? Porque a pipoca, o cinema e passear no shopping não pode misturar com as contas da fazenda. Não pode misturar com as contas do sítio, não pode misturar com as contas da chácara. São coisas separadas. Por isso que a gente calcula um salário mensal para a mão de obra familiar. Então, agora eu já consigo montar o meu COT. Eu pego o meu COI, que é o meu custo operacional efetivo, mais a minha mão de obra familiar, o meu Prolabore, mais as depreciações. Ok, eu cheguei na segunda linha de custo. E para eu fechar o custo total eu pego o COI, do mesmo jeito, mais as depreciações, mais a mão de obra familiar, que aí eu chego no COT, mais o meu custo de oportunidade. Por isso que a gente falou de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Se eu escolho, eu tenho uma propriedade rural que vale R$1 milhão. Se eu escolho produzir alguma coisa, essa propriedade rural ela tem que me dar mais dinheiro do que esse mesmo R$1 milhão estando no banco, por exemplo. Ou seja, se eu abrir mão do banco, se eu renunciei à mão do banco, eu chamo isso de custo de oportunidade. Então eu tenho que colocar esse custo também. Qual era o custo de oportunidade? O banco me pagaria 2% ao ano. Então 1 milhão vezes 2%, eu tenho um número X, que é um custo para mim. E aí eu chego na minha última linha de custo. Ok, gente? Bem legal, né? Finanças é fantástico, né? Eu gosto muito. Vamos para a nossa atividade reflexiva. Atividade reflexiva. Vocês vão responder lá no fórum de atividade reflexiva. Então, olha lá. A correta alocação dos custos auxilia a elaboração de planos financeiros. Isso a gente já sabe. Auxilia também o acompanhamento do fluxo de caixa e a mitigação, ou seja, a redução dos riscos. Certo? Por quê? Porque auxilia na formação de novas estratégias. Lógico, a gente precisa se defender. Não precisa se defender financeiramente. Financeiramente, a gente precisa, seja pessoa física ou jurídica, a gente precisa se defender financeiramente. A gente tem que ter estratégia para o nosso dinheiro não ir todo embora. O ano de 2020 ele foi marcado por uma grande oscilação nos preços. Muito. Vocês olharem a Bolsa de Chicago, vocês vão ver as oscilações no preço das commodities. Milho disparou, soja disparou, boi disparou, né? Tá? O arroz disparou, né? Todo mundo percebeu isso. Ou seja, o ano 2020 teve essa oscilação toda nas commodities. Aí eu pergunto para vocês, né? Como que a flutuação do preço do milho, só do milho, não quero saber de outro, impactou no regime de custos das unidades de produção rural de proteína animal? Eita, professor, como assim? Imagina, o preço do milho flutuou, que nem aquele gráfico que eu mostrei no começo da aula. O preço do milho flutuou. Essa flutuação, como é que ela impactou quem produz carne? Seja carne de frango, seja carne de boi, seja carne de porco. Eu quero que vocês pensem e postem lá no fórum para mim, tá bom? É isso aí. Se alguém tiver dúvida, tá? Manda mensagem para mim e vamos conversar sobre finanças, tá bom? Finanças é fundamental para a gente, como ser humano, e para as nossas atividades agropecuárias. Tá bom? Bons estudos para vocês, gente!